Beleza, então começou a gravação, 7.7, tá? Hoje é a última aula da 7.7. Amanhã a gente entra na 7.8, né? E aí, na sexta, eu vou dar uma atividade para vocês não me entregarem, para vocês começarem a pensar, porque amanhã e na sexta vai ser aula de os tipos de documentos e registro na gestão dos programas de saúde e segurança no trabalho. Normalmente eu faço a mesma coisa, utilizando essa mesma planilha, aí vocês vão colocar os documentos que são importantes, né, para serem confeccionados, tá bom? Então, eu vou abrir aqui esse material que eu mandei para vocês, tá bom? Tentar explicar um pouco aí cada um deles, para servir como ferramenta para vocês, beleza? Então eu vou lá compartilhar minha área de trabalho. Então eu vou primeiro mostrar esse Excel. Esse Excel, tá? Então esse Excel, ele é um seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Para vocês entenderem. Acho que aqui já dá. Então, essa planilha no Excel, Excel é fantástico, né? Eu até encorajo vocês aí a aprenderem a mexer nessa ferramenta, é muito importante, tá? Eu não sou tão craque nela, mas eu consigo ainda me virar nela, tá? Existem cursos avançados de Excel, tem muitas empresas que pedem o profissional de segurança do trabalho que conheça profundamente. Então, essa verificação dos requisitos de saúde, segurança e meio ambiente, então ele colocou os três, saúde, segurança e meio ambiente. Então, é bacana que você consegue ver tudo, né? Então, ele coloca aqui a empresa, coloca o assunto, que são inspeções técnicas, né, no ambiente de trabalho, né? Quem fez, né? Que foi o técnico de segurança, ele colocou a data. E aí ele faz o quê? Ele ilustra, que é bacana a gente ilustrar. Eu tenho o costume de falar assim, o antes e o depois, tá? Eu tenho o costume aí de sempre fazer o antes e depois. Eu tiro uma foto antes, falo o que foi feito, né? E eu mostro uma foto depois. Isso é fantástico, porque quando você faz isso, o antes e o depois, então você tem parâmetro até para mostrar para uma diretoria, uma chefia, o que foi feito. Então ele alega aqui o seguinte, né? Ele coloca uma foto ilustrativa, né, do que tem no local, o que ele está apontando, a situação encontrada. Ele está colocando que o cabo da ponte rolante encontra-se inadequado, né? Então ele colocou aqui que o cabo se encontra ou está inadequado. É importante a gente colocar mais detalhes, mas ele colocou aqui, vamos ver se para frente tem. O plano de ação, aumentar a metragem do cabo para que os colaboradores que estiverem manuseando não fiquem expostos ou embaixo da ponte rolante, tá? A gente está ligando aqui, não sei se eu consigo aumentar a foto aqui, deixa eu aumentar aqui para ver se a gente consegue visualizar melhor, né? Aí a gente pode falar aqui. Então ele está falando do cabo aqui, né? Que o cabo ele é curto, né? O cabo aqui da ponte rolante. Então, essa ponte rolante, esse é o comando. Tá vendo o comando aqui? Né? Onde eu estou sinalizando. Vocês estão conseguindo enxergar a minha movimentação do mouse? Sim. Então tá bom. Essa movimentação que eu estou fazendo aqui é o controle da ponte rolante, tá? Existem ponte rolante que o operador fica na ponte, existem ponte rolante que o operador fica aqui com esses botões de comando. Então ele está aqui, ó, tá vendo? Então tem esse cabo aqui que é um cabo de comando, né? E ele vai andando, tal. Então esse cabo realmente ele é muito curto. Tá? Ele está curto aqui, uma forma com que o operador tem que andar constantemente embaixo da ponte rolante. Então isso realmente é perigoso, tá? Aí ele colocou como medida aumentar a metragem do cabo, né? Aumentar o cabo, colocou aqui quem que é responsável, né? Colocou o nome do responsável e tal.
e o prazo para execução, né, está pedindo um prazo meio que imediato. Então, lembra que nós falamos, ou você coloca prazo, data, né, ou você coloca curto, médio ou longo prazo, ou imediato, longo, médio, né, então você classifica isso aí, tá? Aí tem aqui o que o computador está pensando. Tem um outro aqui que ele está falando sem foto, né? Dei vários comandos aqui, então ele começa a pensar. O computador tem que dar um comando por vez. Se dá mais do que um, ele começa a atrapalhar tudo. Deixa eu aumentar aqui a figura para deixar no tamanho que a gente consiga visualizar. Deu uma travada aqui nesse negócio. Ai, ai, ai. Não vai travar agora não, né, filho? Mas ainda dá para ler aqui, vai, enquanto ele pensa aqui na Morda Bezerra. Tem um outro aqui, que é o item 2, ele colocou sem foto, né, ele não evidenciou, é um extintor em lugar obstruído e inexistência de sinalização no piso e também na parede, né? Então ele colocou essa observação aqui, tá? Então, colocou que esse extintor está localizado num está obstruído. Isso a gente encontra bastante, tá? Principalmente produção. Os caras colocam carrinho, colocam alguma coisa na frente, a gente pega no pé da turma. Então foi demarcado o local para ser feita o que? A instalação do extintor, a instalação do extintor em todo o prédio de acordo com o projeto. Então, o extintor em lugar obstruído, inexistência de sinalização. Então, foi demarcado o local para ser feita a instalação dos extintores, né, em todo o prédio de acordo com o projeto, né. A evidência foi NR23, colocou um responsável tal, e não colocou prazo de execução, mas, né, no estado você falou que tem andamento. Aí tem outra observação que ele colocou aqui, que são sinalização, tá? Então, na sinalização, ele coloca que foi feita sinalização em todo o prédio, ele coloca que foi feito, né? Então, não tinha, por isso que é importante a gente colocar o antes e o depois, tá? Não tinha, então ele diz que foi feito conforme NR26 e tal, e foi concluída em determinado prazo. Sinalização também, sinalização, aquisição de mais sinalização, lembrando que sempre a gente tem que consultar a norma para saber o tipo de sinalização, porque hoje ela chama-se fotoluminescente, né, que é uma placa que ela absorve claridade, né, o calor durante o dia, e se escurece ela reflete, né? Então
é o que o bombeiro pede, porque no caso de um princípio de incêndio ou no caso de qualquer evacuação no prédio, o prédio sem energia, né, tudo escuro, como que você vai ver a sinalização? Então, esse material tem que ser feito com esse material, né, fotoluminescente, para poder identificar. Nós temos aqui também outro sem foto, no posto onde se localiza a oficina, um colaborador trabalhando com lixadeira sem o EPI, né, que é o protetor facial, protetores auricular, óculos de proteção de luva, e proteção, luvas e avental de raspa. O cara estava sem um EPI nenhum, né, pelo que dá para ver aqui. Fazer a aquisição de EPI, né, e fazer a programação para entregar para eles, conforme NR6, então tem que ser meio que rápido, né? Então está colocando aqui como imediato. É importante isso porque às vezes o funcionário ele está com o equipamento totalmente inadequado, tá? Tem outro item ser foto, que é escadas, dispositivos de maneira inadequada, as escadas, como não tem foto, providenciar um checklist de escadas e numerá-las, né? Eu imagino que seja escada, né, de madeira ou de alumínio, né? Não colocou o tipo. Por isso que a gente tem que ser mais preciso, tá? Por isso que quando você evidencia com a foto fica mais fácil. Ou evidenciar, se não tem a foto, escrever aqui de uma forma com que a gente consiga entender aonde que é o local, o tipo de escada, né? Então, escadas dispostos de maneira inadequada. Então, escada disposto de maneira inadequada, então tá bem irregular, né, essa fala. Então, deveria estar escadas, talvez elas estavam colocadas ou armazenadas ou guardadas, ou enfim, né, de uma forma totalmente inadequada. Então, criar aí um local para elas ficarem, a escada não pode ficar em pé e tem que ficar deitada. Então, o pessoal coloca uns ganchos na parede, né, e encaixa ela, tá bom? Aí vem aqui, cabine de pintura encontra-se inadequada, né? O que é inadequada, né? Instalar mais 2 exaustores em cada cabine para que a neblina da tinta não se espalhe na oficina. Então a gente vê que é bem simples, né? Aqui a cabine. Então ele está pedindo aqui para instalar um exaustor. Tá bom, tá bem, né? Mas cabine de pintura encontra-se inadequada. Mas tem mais coisa ainda que poderia melhorar. Mas enfim, ele viu os pontos aí, colocou aqui o status, né? Então, itens verificados, itens concluídos, itens pendentes. Então, fica muito bacana essa planilhinha, tá? Eu achei bacana também. Aí nós temos esta aqui, que essa está no Word. Peraí, deixa esse cara sair daqui. Então, ela tem aqui... Nossa, hoje o computador não quer trabalhar também, tá achando que é sexta-feira. Então, esse cara aqui, ele fez o que? Uma capa, né? Então, colocou o relatório de não conformidades, né? Fez um trabalho, né? Um capa e tudo. Aí ele colocou... Ele colocou aqui uma introdução, inspeção, revisão, medida de controle, plano de ação. Colocou as revisões que esses planos foram feitos, né? Então, quando foi feito cada revisão.
colocou a introdução, né? Então fez um texto, as definições, né? O que ele entende como não conformidade, ação corretiva, né? A metodologia, os critérios, né? E colocou as identificações. Então ele colocou a identificação das não conformidades encontradas, né? Então colocou o setor de recursos humanos, né? Então começou como situação 1, deu um número e colocou que as tomadas do setor de RH encontram-se sem identificação em desacordo com o requisito da NR10, tá? Penalidade quando da fiscalização do Ministério do Trabalho, risco de queima de aparelhos eletrônicos. Então, é interessante que ele colocou aqui o que colocou as fotos, né, identificando, colocou a irregularidade, onde existe a irregularidade conforme a norma, colocou o risco, que são as penalidades pelo Ministério do Trabalho, e também o risco de queima dos equipamentos eletrônicos. Mas por que queimar os equipamentos eletrônicos? Então, suponhamos que aqui tem uma tomada 220, você vai conectar um equipamento 110, você vai queimar. Então, a gente já sabe, tá? Norma também, que os 220, ele tem que ser vermelho, tá? Ah, beleza, mas muitas vezes não tem, né? Principalmente em residências não tem, tá? Independente disso, a gente coloca em cima a voltagem, se é 110 ou é 220, entendeu? Então, em fábrica, a gente tem que identificar. E a norma é clara, né? A norma fala que a gente tem que identificar todas as tomadas. Então, tranquilo, a gente chega lá, vai identificar, né? Então, é 110, é 220, então a gente coloca. A gente não vai só pela cor, porque tem esses antigos aqui, ó, tá, de 3 pontos, que aí é 110 ou 220, e aí, entendeu? Então não tem que ter identificação, tá bom? Aí ele colocou um plano de ação, né, que seria uma ação corretiva, providenciar sinalização específica, atenção, né, se a tomada é 120 ou 220, né, então colocou quem que é o responsável para fazer. Isso é tão barato, eu lembro que lá na fábrica nós fizemos, em primeira instância eu fiz até impresso, né, eu fiz no papel colante, e a gente foi fazendo, então, junto com o cara da manutenção, né, porque tinha que estar com o aparelho para medir 110, 220, 110, pum, 110, pum, 220, pum, 220, e aí nós colocamos. Hoje você consegue comprar já as plaquetinhas e coloca, então é uma coisa bem tranquila também. A situação setor de vestiário masculino, também as tomadas também é a mesma coisa, ele está falando que não tem identificação, mesma coisa, né? Aí ele coloca outro setor aqui, vestiário masculino, o disjuntor do vestiário masculino encontra-se sem o espelho, então disjuntor sem espelho, isso também é inadmissível, né? Não pode deixar uma situação como essa. Então, quando caiu o espelho, já tinha que colocar rápida, né? Tem que ser imediato. Aí ele colocou outra observação também dentro do vestiário feminino, né? Que está lá as tomadas do vestiário masculino, ele colocou feminino e tomada do vestiário masculino. Enfim, no vestiário também não tem sinalização, também não tem sinalização, né? Colocou aqui. No outro aqui, a tomada da serralheria também encontra também sem identificação, né? Aí colocou aqui também a tomada do outro setor também sem identificação. A mesma coisa, pelo jeito colocou só tomada aqui, né? Só tomada, só tomada, só tomada, né? Todos os setores tomada, né? Então, tomada também, oficina, né? Sem identificação. Aí colocou aqui também a tomada, mesma coisa. Aí colocou aqui a inexistência de proteção dos barramentos do painel elétrico em desacordo com os requisitos da NR10. Os barramentos ele tem que ter a proteção, tá? Tem que ter o fundo laranja aqui conforme a norma e ele tem que ter uma proteção, tá? Para o camarada não for abrir lá para fazer alguma coisa e colocar a mão. Ele também falou que tem um cabo aqui, então ele colocou, até sinalizou, colocou uma seta aqui mostrando que o cabo está exposto. Aí ele colocou aqui o setor de refresco, então é a mesma coisa, tá aqui os disjuntores, né? E ele não tem proteção, não tem aqui, deveria ter aqui uma proteção onde ficaria só a chave aqui para ligar e desligar, né? Esses disjuntores, né? Aqui é a mesma coisa, também, pelo que eu entendi aqui, encontra-se sem identificação, também sem identificação, também sem identificação, vamos ver se tem mais alguma coisa diferente, acho que é tudo sem identificação. Sem identificação também. Aqui é a inexistência de proteção das lâmpadas de acrílico, né, nas luminárias, em desacordo, então
não tem uma proteção acrílica aqui, tá? Então tem uma proteção aqui, tá? Essa lâmpada não tem aquela proteção. Inexistência também do barramento, então não pode ficar assim, ó, totalmente exposto. Então na caixinha de disjuntor, até na sua casa, ela tem que estar protegida, só tem que estar esses, como que é, as tomadinhas aqui dos disjuntores para fora, só isso tem que estar para fora, só essa ponta dos disjuntores. Aqui é a mesma coisa, né, que ele colocou também, o cabeamento e tal, não pode. O camarada vai mexer aqui, que encosta aqui, toma um choque danado, né? A escada dos misturadores encontra-se solta, então tem uma escada aqui para o cara subir no misturador, então ele colocou os pontos aqui que estão soltas, né? Então o camarada pode subir aqui, ela pode escorregar para trás, então observa isso aqui que está solta. Ele coloca aqui que a tomada do relógio de ponto encontra-se também sem identificação. Inexistência de tomada sem identificação de acordo com o requisito, existência de uma mangueira de ar comprimido sendo utilizada de forma inadequada. Isso aqui a gente proíbe, né? Isso aqui a gente não permite esta mangueira aqui numa saída de ar comprimido, né? Toda vez que você vê um cano azul, azul é ar comprimido, né? Então a gente não permite isso aqui. Essa mangueirinha aqui, tá? É quando vai direto para dentro da máquina, né? A maioria das máquinas utilizam ar comprimido. E aí você manda o ar comprimido para a máquina. Fora daqui a gente coloca uma mangueira com regulador, né? Tal, para, sei lá, fazer algum tipo de trabalho, né? Mas é só essa mangueirinha aqui a gente não permite. Tá? Que mais? Tem 8 aqui. No setor de armazém, a prateleira encontra-se solta no piso, né? Então ele coloca aqui que as prateleiras elas estão soltas, né? De uma forma com que se você a empilhadeira bater aqui, essas prateleiras elas vão tombar. Então ele identificou aqui, tirou a foto e ampliou a foto aqui para poder, né, identificar onde que a prateleira está solta. Tem encerramento, tal, colocou aí, tal, direitinho o nome dele que fez o trabalho. Tem outra aqui. Esta aqui é uma inspeção, o chefe da área, né, ele coloca a inspeção, o local, quem é responsável pela área, a data, tal, então ele colocou aqui, área geral, né, trabalho de instalações, então a área conta com espaço e layout adequado para a realização de suas tarefas, ele coloca o sim ou não, né, ele fez um checklist, então é bacana isso também, pelo menos você já tem ideia, né, de tudo que você vai inspecionar, porque senão entra lá, às vezes você até se perde no que você vai ver, né? Por isso que eu recomendei ou você faz um checklist ou você começa todos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né? Ou tudo por norma, né? Então você vai devagar, tá bom? Então ele coloca aqui, a superfície do trabalho estão seca, a iluminação está adequada, né? Tem odores estranhos, né? De contaminantes, né? Às vezes de próprio produto químico, né? A sinalização está adequada, os documentos que tratam, né, eles estão certinho, tem treinamentos para todos os colaboradores, as instalações do prédio, né, estão boas, né, os corredores, né, e os passadiços, né, então está demarcado, livre de refugos e desperdício, desimpedidos, buracos, obstruções, tal, existem faixas de segurança, sobre equipamento de proteção, tem os equipamentos, né? Estão sendo usados corretamente, estão limpos, tem lugar para eles guardar os equipamentos, eles estão limpando os equipamentos, né? Estão mantendo aí a desinfecção, os lava-óleos, chuveiros, né? Que seriam os equipamentos de segurança, que na verdade a gente chama de equipamento de emergência, né? Tipos de equipamentos de segurança, então identificador, rotulador, inspecionado, se foi testado, né? O lava-olho, se foi feito teste, constantemente a gente faz, principalmente local onde tem uma concentração de produto químico, a gente coloca um lava-olho ou um chuveiro automático, né? Em vez de quando a gente tem que ir lá fazer o teste para ver se está funcionando, né? Equipamento de primeiros socorros, né? O carro de emergência, né? No caso, se tiver um carro de emergência, os produtos químicos estão adequados, produtos inflamáveis, materiais corrosivos. Então, ele faz aqui uma série de apontamentos, né? Dizendo sim ou não. Então, ele está bem direto aqui, né? Não é se está mais ou menos, ou tem ou não tem. É um negócio bacana também. Aí ele coloca aqui
prateleira, mezanino, tal, coloca equipamentos, máquinas e ferramentas, né? Se está tudo certinho, se tem as máquinas estão no lugar certo, né? Porque todas as máquinas ela tem que ter um espaço, né? Ela não pode estar encostada na parede. Tem que ter pelo menos 50 centímetros de distância da parede, que é justamente para fazer manutenção, né? Como que o camarada vai entrar? Vai ter que tirar a máquina, né? Por isso que é importante, quando o pessoal for instalar uma máquina, a segurança do trabalho está próxima, né? Tanto a segurança do trabalho como o pessoal de manutenção. Que aí a gente vai ver a posição dela legal para que, numa hora de manutenção, como que faz? Né? Na hora que vai aterrar, na hora que vai puxar uma energia, na hora que vai ter que puxar um ar comprimido, na hora que vai fazer uma exaustão. Então, a gente tem que saber, ou na planta, né, na hora para gente saber, né, todo esse mecanismo aí, se vai ter que puxar energia, como que vai ser feito, tá? Todo equipamento, ele tá preso, né? Tem guarda de proteção, né? Essas guardas tão perfeitas, né? Dispositivo de proteção contra queda. Então, às vezes a máquina é grande, alta, aí tem que ter guarda-corpo. Toda fonte de energia possui sistema de sinalização adequado. Então é o seguinte, sempre deixa um disjuntor na máquina, um disjuntor interno na máquina, às vezes um disjuntor externo para alguma seleção de máquinas, um outro disjuntor para aquele andar. Então a gente enche de disjuntores, entendeu? Mas o cara for mexer só na máquina, ele vai desligar só o disjuntor da máquina, então vai mexer. Mas se o problema for entre a máquina e a caixa de disjuntor, aí a gente tem um disjuntor na caixa de disjuntores. E se for dali para frente, aí coloca o disjuntor. E assim vai. Mas o eletricista, né, tendo aí um projeto bom, o próprio engenheiro eletricista ou eletricista industrial, ele já vai providenciar isso aí, tá? As instalações elétricas, né? Então, como que estão os quadros elétricos, né? Principalmente o cabeamento, né? Isso é importante, né? A gente tem que estar atento. Na casa da gente, a gente já tem que se preocupar em colocar um cabo decente, um cabo bom, né? Um cabo de boa qualidade, uma caixa de disjuntores, né? Além de caixa de disjuntores, colocar o DR, né? Então, é até interessante que aqui, acho que, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui onde eu tô. Aqui, dá para ver aqui. Aqui é a minha caixinha de... Aqui. Minha caixinha de disjuntores, ó, da minha casa. Então tá aqui. Aí eu tenho aqui o meu DR, né? O meu DR tá aqui embaixo, né? Aí depois tem todos os disjuntores, né? Tem um disjuntor geral, né? Então tem todos separados, né? Todos os disjuntores estão separados, então por cômodo, né? Então o que é lâmpada, o que é tomada, né? Por cômodo de chuveiro, né? E eu tenho um DR aqui embaixo, então qualquer coisa perto do DR, né? Então tudo isso aqui é importante, né? É importante. Então, na casa da gente, a gente tem que ter isso. Então, você tem que ter a certeza absoluta que isso não vai trazer problema, né? Então, isso é importante. Então, quando fala em eletricidade numa empresa, a gente tem que estar muito atento, mais atento ainda, porque pode dar um curto-circuito, pode dar choque no funcionário, né? Pode provocar um incêndio, né? Dependendo se tiver choque elétrico com produto inflamável, né? Então já sabe o problema que vai ter. Então, para ver se teve grampos, né? Os fios elétricos e cabos estão protegidos por eletrodutos ou conduletes, né? A gente tem que ver também se estão todos protegidos para não deixar cabo, não pode deixar cabo exposto nunca, né? Aí vem a disciplina operacional, né? Análise de segurança e tarefa executada na área, né? Para ver se está tudo certinho, segurança contra incêndio, se está certo, preparo para as emergências, né? Então, se tem sinalização, rota de fuga, foi feito testes práticos, né? De evacuação de prédio, né? Escadas, andames, balancinho, se por um acaso tem, se eles estão todos protegidos, né? Essas escadas de mão, andames, escadarias e rampas são utilizados para os fins a que se destinam, né? E encontram-se equipados com corrimão, apoio, por aí vai. Isso é importante, né? Aí a parte de departamentos, né? Para ver se a área está limpa, né? Então a gente se preocupa com aquele chamado os 5 S, né? Então, sobre limpeza, organização, então saber se a área está arrumada, se está limpa, está organizada,
tá livre, né, de refugos, né? Então, a gente também se preocupa com limpeza, isso é importante. Operações e processos de alto risco, né? Alguns estados especiais, conforto ambiental, né? Medidas de controle, se existem treinamentos, né? Equipamentos com força motriz própria, né? Então, se existe ponte rolante, carrinhos manuais, equipamento de força motriz, equipamentos para transporte de materiais, cabos de aço e tal. Então, se tem, como que está, se eles estão em condições, né? Ações corretivas, né? Se por um acaso tiver algum problema, quais vão ser as ações corretivas, né? Que aí faz um novo comentário, né? Vou fazer embaixo para cada situação, como ação corretiva vai fazer tal coisa. Tem uma outra aqui que até se semelha com aquela planilhinha que nós fizemos. Lista de verificação de atendimento aos requisitos legais. Então, documentos necessários para atender a portaria 13/2014. Semelhante àquela que nós fizemos, né? A diferença é que aqui fala conforme, não conforme, se não é aplicável, e ação a ser tomada. Então, no NR1, apresentar o plano de segurança para uma obra, né? No caso aqui é uma obra. O geral, apresentar-se para aprovação os currículos do engenheiro técnico de segurança, né? Apresentar a comprovação, aqui é mais um checklist para atendimento para a empresa terceirizada, né? Então, para serem apresentados pelas contratadas durante o período de execução de obra, tá? Então, é um checklist que ele tem para prestadora de serviço, alguma contratada, você contratou uma empresa, então você já tem um checklist e vai confirmando. Então, os caras pedem, né? Eu acho muita coisa apresentar para aprovação um currículo do engenheiro do técnico. Eu acho que se já tiver só o CREA do cara e o Ministério do Trabalho do técnico, já seria o suficiente, tá? Não precisa pegar o currículo para saber o que o cara fez, né? Apresentar comprovação especializações dos profissionais do SESMIT, né, para saber se são mesmo, apresentar a comprovação do vínculo empregatício do pessoal do SESMIT, cópia da RT do profissional que chefia o SESMIT, né, apresentação dos quadros 3, 4, 5 e 6, e se foi enviado para a DRT, hoje não é mais enviado, né, a gente guarda na empresa, cópia de comprovante de registro, e assim vai, né, então pede um monte de documentos aí, apresentar a cópia do registro de treinamento de EPI, cópia de prova que o EPI foi entregue, né? Apresentar a cópia do PPRA, né? Então o cara pede um monte de coisa, apresentar a cópia de laudo técnico das instalações, né, com a RT. Toda vez que você contrata uma empresa para fazer trabalhos, né, na sua empresa, normalmente a gente pede que seja supervisionado por um engenheiro e que seja feita uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, para a gente se salvaguardar. Isso é importante também, tá? Apresentar cópia de certificado de treinamento, de eletricista. Então, tem muita coisa aqui, tá? Tem muitas informações aqui. NR18, comprovante de encaminhamento para o Fundacentro dos resultados e tal. Não é NR18, não, acho que é 18. Apresentar todas as análises de risco, de tarefa, tal. Então, ele coloca aqui um monte de informações, tá? Você pode colocar, incluir ou excluir informações dessas aqui. Tem empresa que pede um caminhão de coisa, tá? Então, isso vai de empresa. Então, tem empresas que ela pede o básico, né? Que seria, primeiro, os documentos comprobatórios que os profissionais, os funcionários que vão trabalhar ali na sua empresa, eles têm um vínculo empregatício com a empresa que foi contratada, que consta no contrato, né? Então a gente pega o contrato de prestação de serviço, lê as cláusulas, né, principalmente relacionadas à segurança do trabalho, a gente vê se aqueles funcionários têm um vínculo empregatício com a empresa, a gente pede até a cópia, né, do recolhimento do fundo de garantia, né, cópia dos depósitos de pagamento, né, por quê? Porque se os caras não pagam, aí a gente vai ter que pagar, tá? A verdade é essa. Então, se não paga, a gente teria a coautoria, né, com relação aos empregados, a gente vai ter que pagar o salário deles. Então, o que a gente faz? Pede os documentos, se por um acaso eles não pagar, a gente retém, né, a fatura, não paga, né, a empresa, e esse dinheiro fica para depois pagar esses funcionários, tá? Então, isso é importante. A gente pega
o PPRA, o PCMSO, os ASOS, né? Então são documentos importantes para o início de trabalho. A entrega de equipamento de segurança, né? O cruzamento de função com a atividade. Então a gente faz tudo esse aparato, entendeu? Isso é muito importante. Você tem que fazer isso. Tá? Isso é para toda atividade. Então, você vai contratar um pedreiro na sua casa, é importante você fazer um contrato com ele, nem se for um contrato de 3 linhas. Eu, fulano de tal, nesse momento como contratante, né? Contrato o fulano de tal, nesse momento contratado, né, para executar atividades de manutenção, reparos de tal coisa, você pode até descrever, onde a forma de pagamento vai ser assim, 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 tal, ppp. A responsabilidade é dele de trazer os equipamentos, de utilizar os equipamentos, né? E também será a responsabilidade dele caso aconteça acidente. Então você se documenta, né? Mesmo se for à mão, reconhece, firma e tal. Então isso é um documento que tem, né? A gente tem que se preocupar com isso também, tanto dentro da nossa casa como fora. Só que ninguém faz. Não é verdade? Você chama um pedreiro, o cara vem, faz o seu serviço, beijo, tchau, né? E aí, se o cara cair dentro da sua casa e morrer? E aí? Entendeu? Ah, mas é problema dele que mandou ser besta. Não, não é, mas o cara morreu dentro da sua casa, entendeu? E aí, mas você contratou, entendeu? Então vai dar uma série de transtorno. Agora imagine dentro da empresa. O cara morre dentro da empresa, e aí a empresa não tem contrato de prestação de serviço, não tem absolutamente nada. Aí a viúva chega e fala, não, mas ele trabalhava na empresa aí. Ele era funcionário dessa empresa, só que não era registrado, né? E o que acontece então? A empresa vai ter que registrar, vai ter que pagar tudo, tá? Então tem que estar muito atento. A gente não pode deixar ninguém entrar dentro da empresa, ninguém, se não tiver um vínculo empregatício com alguém. Caso contrário, o cara entrega na portaria o que tiver entregar e vaza. Assim como a gente proíbe crianças, né? Às vezes entra caminhoneiro dentro da empresa, já viram? Vem caminhoneiro, o cara vem com a família toda. O cara traz a mulher, filho, papagaio, periquito, o gato, o porco, o elefante, e o cara traz dentro da boleia do caminhão, que ainda é dentro da empresa, a gente proíbe, não vai entrar. Tem muitas empresas que eles colocam um espaço, né, porque vai demorar para descarregar, então para lá fora, né, então a esposa, o filho, o papagaio, o periquito, sai todo mundo, vai lá, toma água, toma um café, fica lá à disposição. Depois, o que acontece? O caminhão fez a entrega, vaza, não pode deixar. Imagine só uma criança entra dentro da produção, é curiosa, quando sai para um canto lá e vai lá e se machuca ou morre dentro da sua empresa. Já pensou esse transtorno irreparável? Então tem que tomar muito cuidado. Beleza, galera? É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o exposto de hoje? De boa, professor. Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Tranquilo, professor. Então tá bom. Às vezes eu me sinto sozinho aqui dando aula, sabia? Eu falo, depois de 3 dias, alguém responde. Eu tô aqui, eu cheguei atrasado, mas eu tô aqui, né? Beleza, mas tem dia que eu tô falando aqui, aí eu faço uma pergunta, 3 dias depois, uma alma, né? Volta, oi, não, tudo bem, nem sabe o que eu falei, mas fala, tá tudo bem, eu sei que ele sempre faz a mesma pergunta, então tá tudo certo, né? Mas beleza, galera, então não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou aqui encerrar a gravação, encerrei a